Boa tarde, Dr. Franco. O senhor pode nos dizer o que é a síndrome de Hunter? A síndrome de Hunter ela é uma mucopolissacaridose, né? É uma doença geneticamente determinada de caráter crônico, multissistêmico e progressivo, e muitas vezes neurodegenerativo. A síndrome de Hunter ela tem esse nome pelo seu descobridor, chamado Charles Hunter, que foi um médico inglês em 1917 que caracterizou essa doença. E a partir daí a medicina evoluiu e temos muitos avanços na doença de Hunter ou síndrome de Hunter. Você pode nos contar um pouco sobre a parte genética da síndrome? A mucopolissacaridose, a maioria dessas mucopolissacaridoses, da qual a síndrome de Hunter é a tipo 2, são doenças autossômicas recessivas. Só a síndrome de Hunter que é ligada ao X. Então eu vou me ater mais nas ligadas ao X, que é o que interessa, que é a síndrome de Hunter. Nas doenças ligadas ao X, o que acontece? Geralmente a mãe portadora, não tem a manifestação da doença, e o pai não é afetado, é normal. Então, quando eu falo doença ligada ao X, a gente remete àquilo que a gente aprendeu na biologia, onde a mulher tem os 2 cromossomos X, ou seja, XX, e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Uma doença ligada ao X, onde normalmente temos a mulher como portadora, quando ela se casa com um homem normal, existe a possibilidade de ter 4 filhos, onde 50% vão ser mulheres e 50% vão ser homens. Como eu disse que é um X da mulher que é alterado, a prole, como que vai ser? A mulher tem 50% de chance de ser igual à mãe e o homem tem 50% de chance de ser alterado, de ter a doença. Então, na doença ligada ao X, o que eu vou falar para o casal? Olha, existe a possibilidade de ter um filho com a doença, com a síndrome de Hunter, 50% das vezes. Quais são os sinais e os sintomas dessa doença? Como eu falei, os sinais e sintomas da síndrome de Hunter são crônicos, multissistêmicos e progressivos. O que significa sinais e sintomas multissistêmicos? Então, vários órgãos e sistemas acometidos. Pode acometer o sistema nervoso central, o olho, pode acometer o coração, pode acometer o baço, o fígado, que são os órgãos internos de dentro da barriga, pode ter articulações comprometidas, né, até com dificuldade da pessoa pegar um lápis, por exemplo, então uma rigidez articular, pode ter uma baixa estatura, um déficit de aprendizado, que a gente chama de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e um retardo mental, pode também ter uma síndrome. Se um casal tiver um filho, um primeiro filho que possui a doença, o segundo também virá a ter? Então, realmente aquilo que eu falei. A cada gestação, o risco de nascer menino vai ser 50% chance de nascer um menino afetado. E nas mulheres, 50% de chance de ser portador igual a mãe. A síndrome pode ser diagnosticada no pré-natal ou logo ao nascer? Normalmente, essas crianças elas nascem normais. Então, o médico tem que ter uma perspicácia muito grande para começar a suspeitar da síndrome. Como são síndromes muito mais raras, o médico, principalmente o especialista em genética médica, ele consegue agrupar esses sinais e sintomas para poder fazer o diagnóstico. O senhor pode nos contar como ocorre essa doença e o que ela afeta? A doença é uma doença geneticamente determinada, como eu falei. Então, é através dos genes, né, através de uma hereditariedade desses genes alterados que se passa de geração em geração. Então, ela é geneticamente determinada. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito tanto pelo sangue quanto pela urina. O sangue eu vou dosar a enzima faltante, porque é uma doença geneticamente determinada, onde, por causa daquele gene alterado, não se fabrica uma enzima no corpo. E por causa dessa enzima que não se fabrica no corpo, eu consigo, por testes laboratoriais, fazer o diagnóstico da doença. E a urina pela excreção de glicosaminoglicanos,
que é um tipo de açúcar que é excretado na urina desses pacientes. Como é feito o tratamento? O tratamento é feito de uma maneira multidisciplinar. Não adianta só um médico, ou só um geneticista, ou só um neurologista, ou só o fisioterapeuta, ou só o pediatra tentar tratar. É uma doença que exige um esforço multidisciplinar. Então, precisa de uma equipe, né, para tratar. E, devido aos acometimentos multissistêmicos, cada equipe, cada especialista vai tratar o órgão que foi afetado. Atualmente, como eu falei que a medicina evoluiu, existe um tratamento da reposição de enzima, ou seja, aquela enzima que faltou, eu coloco por engenharia genética no corpo do indivíduo. Né? Não é uma enzima igual, mas é uma enzima muito parecida, que consegue entrar dentro do corpo do indivíduo, naquele local onde está faltando a enzima, e diminuir os sinais e sintomas que são progressivos e multissistêmicos. O tratamento, então, é intravenoso? O tratamento, principalmente farmacoterápico, né, através de uma medicação, ela é feita em hospital, né, são infusões que normalmente duram 4 horas, e esse paciente recebe durante essas 4 horas escalonamento nessas velocidades de infusão que o paciente recebe durante essas 4 horas em ambiente hospitalar. Então não é um tratamento fácil? Não é um tratamento fácil, precisa de uma equipe, como eu falei, uma equipe falando e entendendo a mesma linguagem, e entendendo sobre o que pode ser cada doença. O tratamento, tanto o remédio, é fabricado aqui no Brasil? Não, essa medicação ela vem de fora, né? É um tratamento de alto custo, onde normalmente os pacientes pedem essa medicação por meio judicial, né? Porque é uma medicação de alto custo, assim como existem medicações de alto custo para tratamento de câncer. Então os pacientes necessitam, né, pedir essa medicação por via judicial para poderem serem tratados. O que vocês médicos dizem sobre a expectativa de vida do paciente? Então, na literatura médica, antes do advento da terapia de reposição enzimática, que é esse tratamento farmacoterápico que a gente está conversando, os pacientes faleciam na primeira década de vida. Hoje em dia existe uma expectativa, né, porque a enzima é relativamente nova, uma expectativa de prolongar a vida desses pacientes até depois da segunda ou terceira década de vida. Mas cada caso é um caso. Né? Não dá para a gente colocar todos os pacientes no mesmo grupo e falar que isso vai acontecer. Cada caso é um caso, tem que ser estudado. Mas geralmente é assim. Os profissionais de saúde lidam com pessoas com síndrome de Hunter, a estrutura pública é suficiente? Infelizmente, a estrutura pública não me dá essa possibilidade de ter essa equipe multidisciplinar. Então, o paciente ele é visto muito compartimentalizado. E muito mais nas doenças genéticas, como na síndrome de Hunter, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para dar o melhor possível para esse paciente. Traz-se um panorama sobre a síndrome no país. Houve melhorias, tanto no tratamento, na qualidade de vida desses pacientes? Então, como eu falei, esse tratamento farmacoterápico é relativamente novo. Então, os estudos eles estão acontecendo e a gente está vendo, em alguns casos, a melhoria desses pacientes, principalmente respiratória, cardiorrespiratória, no caminhar, principalmente das atividades de vida diária, essa melhora. Mas cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado. Tem pacientes que têm condições de receber a medicação, tem pacientes que não têm condições de receber a medicação. Então isso tem que ser muito criterioso. Quantas pessoas possuem essa síndrome no Brasil? Infelizmente, como nas doenças genéticas, no Brasil a gente não tem um registro, né, certo, preciso, de quantos doentes existem.
O que nós usamos são estatísticas internacionais. Então, a síndrome de Hunter está para 1 para 62 mil ou 1 para 100 mil nascidos vivos. Atualmente existe um pouco mais de 400 doentes com síndrome de Hunter vivendo no país. Mas a nossa expectativa é que possam haver muito mais. Como o senhor acredita que a síndrome de Hunter é tratada no sistema de saúde? Muito compartimentalizado, através de alguns especialistas que entendem do assunto, mas outros especialistas não vão entender do assunto. Doutor Franco, então, posso te apresentar para o pessoal antes de ir embora? Fecha. A gente estava gravando. Vê como que ficou. Desculpa, interromper. Tá gravando ainda. Não sei como para. Aqui para. Aí a gente para. Aqui pausa. Aí para.